Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus nessa manhã. Nós começamos mais um dia. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. É a razão pela qual agora pela manhã nos acordamos e voltamos os nossos pensamentos para o nosso Deus, entregando a nossa vida, nossos planos, nossos anseios nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que esteja ao nosso lado em toda a nossa caminhada. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Nós não podemos nos esquecer. Quem toma a prerrogativa para nos salvar sempre é o Senhor. É Deus que lá no Jardim do Éden vai em busca dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando Adão com Eva ouve a voz de Deus, eles fogem e se escondem atrás de folhas de figueira. Mas insistentemente é Deus que vai em busca dos seus filhos para salvá-los, redimi-los e perdoá-los. Quando os nossos primeiros pais foram expulsos lá do Jardim do Éden, é o próprio Deus que faz promessa de um dia colocar os seus pés aqui nessa terra, esmagar a cabeça da serpente, para que os seus filhos pudessem ter a esperança de mais uma vez, de um dia, voltar a estar com o seu Deus eternamente. Através do dilúvio, Deus quis começar uma nova geração de homens fiéis, de pessoas que lhe servissem. Mas tenha certeza, Deus ainda continua a insistir conosco, falando que um dia Ele voltará aqui a essa terra, resgatar os seus filhos. Ele hoje está preparando moradas, mas um dia voltará para nos levar e estarmos com Ele por toda a eternidade. Cabe a cada um de nós hoje fazermos as nossas escolhas, porque no tempo de Deus, Deus voltará com todo poder e glória, e todo aquele que creu nas suas palavras, nas suas promessas, serão levados para viver com o Senhor eternamente. Quando no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Oséias fala que Efraim persegue o vento leste, ele está falando de forma profética que Efraim está buscando aquilo que não vale a pena. É correr atrás do vento, é fazer algo que não faz sentido, é adorar a um Deus que não pode resolver os seus problemas. Um Deus feito por mãos humanas não tem como realizar milagres ou salvar a vida de alguém. Deus estava nesse momento chamando o seu povo a abrir os seus olhos e a entender que só existe um caminho seguro, e esse caminho é aquele pelo qual Ele prescreve para os seus filhos, e era esse caminho que o povo de Deus não estava disposto a seguir. Quando no versículo 2 o profeta Oséias está se referindo a Jacó, ele está se referindo às 10 tribos do reino do norte. Mas ao mesmo tempo, o profeta Oséias também está a se referir às outras 2 tribos que estavam do lado de Judá. Oséias capítulo 12, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e no vigor da sua idade lutou com Deus. Quando o profeta Oséias está aqui referindo para a tribo de Judá o nome de Jacó, a situação que ele tinha vivido tanto no ventre da sua mãe, quanto depois quando ele estava numa idade mais madura, era para levar o seu povo a refletir na importância da vida do patriarca Jacó. Ele lutou com Deus. Quando ele luta com Deus, não tinha o objetivo de conquistar ou ser mais forte do que o Senhor, mas o objetivo em estar lutando seguro no braço de Deus era para dizer para Deus que ele não poderia ficar sem receber a bênção do Senhor. Deus esperava que o seu povo reconhecesse, olhando para os seus corações, a sua malignidade, os seus pecados, os seus erros, confessassem as suas falhas e se assegurassem também no braço do Senhor, clamando: Senhor, por favor, nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos conceda força para que nós vivamos uma vida diferente. E tenha certeza, Deus teria agido com misericórdia, com graça,
teria concedido força para que o seu povo vivesse uma vida de arrependimento e uma vida completamente diferente. Mas os israelitas viviam uma vida soberba. Eles acreditavam que por eles mesmos eles encontrariam solução para os seus problemas. E Deus permitiu que eles colhessem os frutos das suas próprias escolhas. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus se valeu de muitos meios para alcançar o coração do seu povo. Deus falou através de visões, Deus falou através de sonhos, Deus enviou os seus profetas para que fosse o seu porta-voz, para que eles pudessem abrir os olhos e levar o seu povo a entender as verdades eternas, a reconhecer o seu pecado, de como eles estavam correspondendo ao supremo amor divino. Mas os israelitas trancaram seus ouvidos, trancaram seus corações e escolheram viver essa vida longe do Senhor. Mas da mesma forma como os agricultores, quando eles estavam cultivando a terra, eles tiravam as pedras e acumulavam no local, e essas pedras não serviam para nada. Da mesma forma, os israelitas construíram altares de pedras para os deuses feitos por mãos humanas, tanto em Gileade como em Gilgal. Como nós podemos observar no versículo 13 do capítulo que temos estudado, da mesma forma como o povo no passado preservou a sua vida e não foi destruído por Deus, porque deram ouvido à voz do profeta Moisés, o povo no presente, eles seriam poupados se eles dessem ouvido à voz dos profetas enviados por Deus para orientá-los. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Aquele que será poupado será aquele que está dando ouvido à voz da palavra do Senhor, tem colocado a sua vida em harmonia com a vontade de Deus. Aqueles que recusam ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor, serão levados para o cativeiro, como os israelitas foram, tanto para o cativeiro babilônico como para o cativeiro assírio. Serão presas fáceis da força do mal. O sofrimento que Efraim e toda a nação de Israel estava passando, não poderiam culpar a Deus, mas era culpado das suas próprias escolhas. Eles escolheram adorar a outros deuses, e por terem feito essas escolhas, eles teriam agora que colher o fruto das suas próprias decisões. Jamais poderiam culpar ao Senhor, porque em todo momento Deus esteve ao lado dos seus filhos. Deus queria salvá-los, protegê-los, ampará-los. Mas eles não queriam a bênção do Senhor. Acreditavam que Baal poderia protegê-los muito mais do que o Deus dos seus pais, que era o Deus que tinha feito aliança com eles. E por terem escolhido ao Deus Baal, eles agora teriam que sofrer as consequências da escravidão em Babilônia e na Assíria. As escolhas do povo de Deus envergonhavam o nome do Senhor, porque eles representavam Deus nessa terra. Mas pelo fato de terem feito escolhas equivocadas, Deus já nesse momento não poderia protegê-los. Mas o nome de Deus estava em jogo. Deus seria comparado como os deuses daquele período, mas seria Ele mesmo que enviaria o seu Filho aqui a essa terra, morreu morte de cruz, para ensinar para todo o universo, para todas as pessoas que estavam nessa terra, que Ele nos ama, que Ele quer estar ao nosso lado, que Ele quer viver conosco. E a sua vinda nesse mundo nos traz esperança, salvação, certeza de vida eterna. Os deuses que existem nesse mundo nada podem fazer por nós. Os deuses que existem nesse mundo muitas vezes são mais reverenciados e adorados do que o próprio Deus Criador dos céus e da terra. Os deuses desse mundo são mais conhecidos do que o Deus Criador de todas as coisas, mas o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, na plenitude do tempo, Ele colocou os seus pés nesse mundo. E na plenitude do tempo, no tempo de Deus, Ele voltará aqui a essa terra a advogar o seu governo, mostrar para todas as pessoas que estão nessa terra que Ele é soberano, que Ele é doador de vida, que o seu reino é eterno e que jamais terá começo e jamais terá fim. Aquele que o amou, aquele que o aceitou, aquele que o recebeu, estarão ao seu lado por toda a eternidade. Conquistar algumas coisas materiais nessa vida, conquistar alguns títulos profissionais nessa história, acumular alguma riqueza, adquirir alguma fama, mas se nós não tivermos a bênção de Deus, a companhia do Senhor, esse que conquistou essas coisas não conseguiu fazer nada. A verdadeira conquista que nós fazemos ao passar por essa terra é reconhecer que Deus é soberano, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador,
que um dia voltará a esse mundo buscar todos os seus filhos. É por isso que hoje Deus nos concede o tempo de graça, de oportunidade de reconhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo e de nos colocarmos em suas mãos sem reservas. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.